Oi, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês nessa hora, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, que fica lá em Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, Gênesis 41, versículo 39, amém? Que diz assim: Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Querido, essa história de José aqui é tão tremenda, tão impactante, porque nós bem sabemos, todos nós conhecemos aqui a respeito dessa história aqui tremenda de José do Egito. Aqui onde eu li fala que Faraó pôs José, governador, autoridade máxima ali sobre a terra do Egito. Mas nós bem sabemos que antes de José alcançar essa promessa e esse propósito, José passou por um processo. E esse processo que José passou foi um processo não muito bom. Porque antes de José chegar a esse propósito, a qual o Senhor lhe concedeu, a qual o nosso Deus lhe concedeu, José ele teve que passar por um processo. José ele teve que passar por um poço. José ele foi odiado pelos seus irmãos. José ele foi rejeitado. Ele sofreu rejeição. José ele passou por um processo esse que o fez chegar a esse propósito. E eu lendo aqui a respeito da história de José, eu achei tremendo, querido, porque antes de José chegar aqui no que Deus queria para a vida dele, ele passou esse processo. O processo de os seus irmãos lhe odiarem. O processo do poço. O processo da prisão. O processo da calúnia. Mas o que eu acho mais interessante aqui nesse texto é que José ele passou todo esse processo crendo e temendo e confiando no Deus poderoso e no Deus que ele servia. José, ele só conseguiu alcançar os propósitos e o processo e a promessa de Deus, porque ele conseguiu
resistir a todo esse processo triste, um processo que só ele sabe o que ele passou. E eu já quero ministrar a teu coração a partir daqui. Querido, qual o processo, qual os processos que você está enfrentando e que você está passando? Em toda a sua caminhada com Deus, você tem que entender que nós passamos processo. Nem sempre a nossa caminhada com Deus será fácil e não vai ser. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele passou por provações. O próprio Deus, Ele passou por provações. Ele passou por aflições. E por que eu e você não passaríamos? A mensagem que eu te deixo através dessa palavra é: continua firme no processo. Pode estar doendo, mas confia em Deus. Pode estar machucando, mas confia em Deus. Pode estar te ferindo, mas confia em Deus. Porque agora, no meio desse processo, você não está entendendo nada. E pode ser que em alguns momentos você até possa questionar a Deus o que está acontecendo. Mas lá na frente, quando for concretizado, aí você vai entender. Você não pode paralisar a sua caminhada com Deus no meio do processo, desanimar no meio do processo. Porque você só vai alcançar os propósitos, oh Espírito Santo. Você só vai alcançar os propósitos que Deus tem sobre a tua vida e as promessas que Deus tem sobre a tua vida depois que você passa esse período de processo. E esse período, amado, talvez é até demorado. Nós não conseguimos chegar lá no topo, ficar por cima de uma hora para outra, não. É por escala. É um processo. E só alcança esse propósito se você passar pelo processo. Não tem como você querer seguir etapas e já querer chegar lá em cima, lá no topo, não. Não é assim. É tão incrível aqui que José, ele passou por todo esse processo para ele conseguir chegar nas promessas e no propósito que Deus tinha. Querido, e não foi fácil. Você acha que para Davi ser rei de Israel, ele teve que passar o processo? Que processo? O processo de matar urso. O processo de matar leão. O processo de matar gigante. E ele continuou firme. A mensagem que eu te deixo é: continue firme no processo. Porque se você continuar firme no processo, creia que o propósito de Deus irá se cumprir sobre a tua vida. Aleluia. Amado, quanta gente, amado, oh Espírito Santo, tá perdendo o propósito, tá perdendo as promessas, porque está caindo, está perdendo a fé, está deixando, está parando no meio do processo. E o processo de Deus é provação. E só é alcançado, escute bem, meu querido, só é alcançado os propósitos e as promessas quando você consegue suportar o processo. O processo não é fácil. Mas a mensagem que eu te deixo é: continua firme. Você acha que foi fácil para José? Dentro de um poço, dentro da prisão,
levantaram calúnia a seu respeito. E você acha que foi fácil? Não foi, não é. Mas é necessário, porque só alcança os propósitos de Deus quando nós passamos por esse processo. Não desista no meio do processo. Não desista. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca todas as suas ansiedades no Senhor, confia nele. Porque o seu fardo é leve. Querido, é tão tremendo aqui a palavra de Deus, é tão tremendo, é tão impactante. Coloca sobre eles toda a tua ansiedade, todas as tuas angústias. O processo está doendo? Ora. O processo está machucando? Ora. O processo, às vezes, está te espremendo, amado. Ore. Mas a mensagem que eu te deixo é: não desista. Vinde a mim, todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca sobre ele toda a tua ansiedade, toda a tua angústia, toda a tua tristeza, e você verá que tudo vai ficar mais leve e você vai conseguir passar pelos processos, e você verá as bênçãos e os milagres de Deus sobre a tua vida. Você vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Não desista no meio do processo. Não desista. Não desista. Porque só alcança o propósito e as promessas quando você passa pelo processo. Amém, querido? Querido, que essa palavra venha te alcançar. Que essa palavra venha te tocar. Você só consegue passar esse processo se você buscar força em Deus. Então busque força em Deus. Tá doendo? Busca força em Deus. Tá machucando? Busca força em Deus. Busque força em Deus. E lá na frente você vai ver o resultado. Amém, querido? Querido, que essa palavra poderosa venha te alcançar e alcançar a tua vida. Tem gente perdendo os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus e as promessas de Deus. Porque está confiando não sei nem em quê. Porque não está colocando Deus em primeiro lugar. Está parando. Qualquer coisinha no meio do processo quer retroceder. Não pare. Não pare. Permaneça firme no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra e esse vídeo venha alcançar a tua vida. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é contigo.